Olá, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do programa Falando Francamente sobre Gestão. Meu nome é Eunice Vitiello, da Empreendedora e Gestão Empresarial. O programa Falando Francamente sobre Gestão foi criado para levantar temas inovadores de uma forma direta, objetiva e sem rodeios. Assine o canal Gestão PME do YouTube, clique na campainha, assim você vai ser notificado toda semana dos novos episódios. Hoje eu estou aqui com os nossos 4 especialistas para falarmos sobre cultura de paz. Nossos convidados, Carlos Caparelli da Entendere. Olá. Especialista em finanças, seja bem-vindo. Márcia Cabral, da Aplausos, especialista em varejo e estratégia comercial, bem-vinda. Olá. Márcia Nascente, da Nascente Comunicação, especialista em cultura de paz e desenvolvimento humano, bem-vinda. Oi. Tiene Yamashita, da Teia Projetos Sociais, precursora do Motainai no Brasil e caçadora de desperdícios. Deu um trava-língua, bem-vinda, Tiene. Nossa pergunta de hoje vai para Márcia Nascente. Márcia, como a cultura de paz pode contribuir nas relações comerciais? Como funciona nas organizações e quais os benefícios? Cultura de paz, principalmente, ela é muito vista hoje para trabalhar as competências socioemocionais nas organizações ou na política, na educação, na saúde. Por quê? A partir da cultura, das atitudes, das crenças, né, dos hábitos que as pessoas têm, elas colocam isso na vida pessoal e profissional, não é diferente. E as organizações estão bastante agora preocupadas com o potencial dos seus colaboradores, dos seus talentos e de trazer um engajamento maior, né, um acolhimento, por conta de ter muitos conflitos que poderiam ser gerenciados de uma maneira pacífica, de uma maneira criativa, mas que não estão propriamente conseguindo reter os talentos. Muitas pessoas preferem sair, procurar outros lugares que já nasceram, vamos dizer assim, com uma filosofia mais disruptiva, com uma filosofia mais aberta, de mais lateralidade, com menos hierarquia e propiciando que as vozes apareçam. Então, a cultura de paz, ela é super importante porque é óbvio que ela vai trabalhar conflitos, porque isso é saudável, isso traz ideias, isso traz inovação, pensamentos divergentes, tendências, pontos de vista, mas os gestores e os facilitadores dentro das empresas, né, os multiplicadores, chamando assim, eles precisam estar trabalhando agora, né? Precisam trabalhar melhor essas competências, porque às vezes a pessoa entra por uma parte técnica muito bem resolvida e ela sai da empresa por uma parte, às vezes, de uma desavença ligada ao emocional. Isso não é diferente, por exemplo, se a gente falar da política ou se a gente falar de uma escola, né, em que também todos os atores envolvidos precisam ser coagentes, né? Precisa haver mais cooperação. E como é que a gente faz isso? Né? Que você perguntou, como funciona? Normalmente a gente vai trabalhar bastante grupos de pessoas que vão multiplicar dentro das organizações. Tem grupos de liderança, tem grupos de criatividade, grupos de geração de ideia, grupos que estão preocupados, além do negócio, né, do objetivo principal financeiro, lucrativo do negócio, também há um ambiente melhor, há uma satisfação das pessoas, não só internas, né, da comunidade interna, dos terceiros, dos fornecedores, das pessoas envolvidas, né, da cadeia toda de valor até chegar no usuário final. Então, os próprios acionistas. Então, hoje, quando a marca, a gente fala da cultura da marca, né,
ela realmente precisa estar mais antenada para esse momento atual, em que as relações às vezes estão mais conflituosas no sentido de agressividade, porque as pessoas talvez neste momento de muita competitividade, de problemas com emprego, e isso é mundial, hein? Acaba havendo uma insegurança que leva a atitudes, vamos dizer assim, com mentes mais violentas, né? A palavra é essa. Aí você sai do conflito, que é bom, e vai para o confronto. Você sai do conflito, que está num ambiente muito saudável, mas se ele não for administrado, né? E se ele não for percebido, principalmente cada um consigo mesmo, né, com aquele cuidado com a relação, afinal nós somos seres de relação, né? Nós vivemos em relação aos outros e ao ambiente. E isso tem a ver também com o meio ambiente, né? Se a gente destruir o meio ambiente, como é que nós vamos sobreviver com as necessidades básicas, né? De comer, morar, beber água e tudo. Então, essa cultura de paz, ela chega nas empresas, porque ela já existe há muitos anos, né? Gandhi já falava isso bem antes da Segunda Guerra, né? A não violência, ou seja, ele não trabalhava a questão da reação, né? A pessoa não confrontava, a questão mais de ter o controle e o equilíbrio para agir de uma forma inteligente e positiva em relação mesmo a alguém que esteja fora do controle. O Mandela tem um exemplo muito bacana. Quando entrevistaram ele, perguntaram se ele não teve vontade de se vingar dos algozes dele quando ele se tornou presidente da África do Sul. E ele falou que essa atitude nunca passou pela cabeça dele, porque se ele o fizesse, se tornaria aquelas pessoas. E nas empresas, aí eu vou voltar, né, na história, né, do tempo. Em 1950, quando acabou a Segunda Guerra, estava a Europa destroçada, né, Japão, todos os países que estavam ali envolvidos e tudo. E dizem até que foi uma grande guerra as duas, né? Hoje em dia já tem esse contexto, né? E que quando foi feito o Manifesto da Paz, pelo próprio Mandela, o Gandhi, Gorbachev, que eles assinaram, a primeira palavra que vinha dos 6 Ds, né, era democracia. E a segunda, diversidade. Você vê como nós estamos em 2020, quase 70 anos depois, e nós estamos trabalhando ainda para que tenha uma democracia de fato e uma diversidade. Depois nós temos o diálogo. Olha o tanto que a gente fala de diálogo hoje, nas empresas inclusive, né? Nós falamos de direitos humanos, certo? Desenvolvimento sustentável, né? Então nós estamos trabalhando, ainda faltou que é o desarmamento. Obviamente, depois da Segunda Guerra era toda a palavra. Mas quando a gente fala desarmar mentes violentas, é um pouco isso. É você não devolver na mesma moeda, né? Se alguém tiver algum mal entendido, e eu vou te dizer, a comunicação às vezes no WhatsApp, no e-mail, um que dá o recado para o outro meio torto na equipe, aquilo pode falar, porque ele não é meu chefe. Há reações. E aquilo pode virar algo como, eu não gosto e tal. E pessoas sendo muito... apontando o dedo para as outras dentro das organizações. Você vai criando relações envenenadas. Né, e isso acaba refletindo no ambiente, na produtividade, no resultado, nas doenças. As empresas gastam muito com convênio médico, pessoas afastadas por causa de estresse, por causa de agressões. Então, para resumir, como é que a gente faz? Tem muita holopraxis sendo feita nas empresas. Eu estava recentemente num evento e eles tiveram lá de RH falando de mindfulness, yoga, teatro, dança, constelação organizacional, aikido, tai chi chuan, ou seja,
dança circular, processos de diálogo, todas essas holopraxis colocadas nas empresas de maneira aos facilitadores encontrarem pontos que aquelas pessoas também possam se olhar para dentro e melhorar, primeiro, ter a consciência, né, dessas atitudes e exercitar isso, porque, como diz a Monja Coen, é um exercício contínuo. Muito bom. Muito bom. E seguindo a ordem dos episódios anteriores, eu vou pedir para o Carlos comentar como a governança corporativa se beneficia da cultura de paz. Ok. Eunice, eu vou pedir licença um minutinho para tentar explicar rapidamente o que é governança corporativa, porque não é um termo amplamente conhecido, mas de forma bastante simples eu digo que a governança corporativa é um conjunto de princípios e práticas destinadas a gerar valor no longo prazo, com o objetivo de perpetuar as organizações. Então ela tem um viés de construir um alicerce para que as empresas cresçam de forma sustentável e que consiga ter resultado no longo prazo. Isto posto, fica muito claro diante da explicação muito clara que a Márcia deu, de que a cultura de paz, ela viabiliza que diante de um cenário onde você tem conflito de gerações, onde você tem pessoas de diferentes origens e formações, de que tudo isso seja posto em prol de um crescimento sustentável. Então existe um vínculo direto entre cultura de paz e crescimento no médio e longo prazo, e a otimização do valor. E aí eu quero pegar um gancho para um tema que eu tenho uma atuação bastante importante e que tem um link de cultura de paz com governança corporativa, que são as empresas familiares, onde você tem de forma muito evidente conflitos de gerações, Sim. que são saudáveis, evidentemente, É o número um, né, mas que se isso não for trabalhado em prol do crescimento da empresa, você pode ter um bom negócio sendo minado. Então eu quero fazer um convite para vocês, principalmente aqueles que atuam em empresas familiares, para que conheçam um pouco mais a governança corporativa e aquilo que ela pode trazer em benefício do negócio no médio e longo prazo. Muito bom, Carlos. Márcia Cabral, do ponto de vista dos serviços ao varejo, como você acredita que essa prática pode contribuir? Bom, a gente tem falado aqui já muito na palavra acolhimento. Então, a primeira coisa que nos ocorre é um ambiente, seja empresarial, ele tem que ser acolhedor, ele tem que permitir ao indivíduo que ele cometa erros, que ele aceite a diversidade, que ele seja o que ele é e, acima de tudo, ele receba informação, ele tenha uma comunicação direta, transparente, objetiva. Isso é muito difícil dentro do varejo. Pela diversidade, pelo número de varejistas, pela quantidade de pequenas e médias empresas. Essa relação, às vezes, ela é do dono junto com um empregado, ou no máximo dois, e se for grandes corporações, a gente tem aí. Então, a informação, ela já chega meio truncada. Então, você promover essa cultura da paz, que prega o diálogo, que prega a aceitação do erro, que prega a aceitação da diversidade e que prega eu vou te ajudar, a colaboração, ela é muito difícil. Mas a gente tem dito que da mesma forma como o varejo está sendo preparado para dar atrito zero para o seu consumidor, nós temos que preparar as lojas e os seus vendedores para ter o acolhimento e ter a não violência, né? Então, não é fácil no mundo de hoje, porque você tem um vendedor treinado para, como eu disse anteriormente, empurrar o produto. Ele não ajuda, às vezes, por falta de formação, de capacitação, o seu cliente a escolher o melhor produto dentro da necessidade dele. Ele empurra aquilo que é mais caro, ele é aquilo que é gueltado, como a gente fala. Então, isso é cultural. Então, a gente tem, para estabelecer a cultura da paz, do diálogo, da relevância, nós precisamos começar a treinar, capacitar, dialogar e comunicar-se muito bem todos os níveis de varejo. E aí eu vejo um papel da indústria.
A indústria tem que contribuir para que o varejo faça isso de uma maneira mais correta e que eles recebam os recursos necessários para isso. Nós temos um grande fator favorável que é a tecnologia. A tecnologia facilitou a gamificação, jogos de entretenimento, onde você pode passar essas culturas de marca, o storytelling que nós estávamos falando, o propósito da marca, o propósito do próprio varejo, de uma maneira que os seus funcionários comecem a assimilar a necessidade de uma cultura de transparência. Não existe cultura de paz sem diálogo. Não existe cultura de paz sem aceitação do outro, da diversidade. E não existe se você também não puder errar, voltar atrás, pedir desculpas. Que isso tudo é um comportamento que a gente está aprendendo a fazer. E acho que temos a nosso favor a mudança do perfil profissional em termos de competências. Hoje, como nós estávamos falando anteriormente, nós temos pelo menos 18 competências fundamentais para o profissional do futuro. 4 são técnicas, 8 praticamente são intangíveis, são de comportamento, são de valores do indivíduo, e 3 ou 4 são de gestão. Então você não pode mais e nem convive mais bem com uma pessoa que não tenha capacidade de colaborar, que ela não tenha capacidade de ouvir, que ela não tenha capacidade de apoiar a equipe e que, acima de tudo, ela não se mostre como ela é para o outro. Porque a partir da mentira, de eu me esconder em papéis, eu acabo não construindo uma relação verdadeira. Eu recentemente ouvi um comentário de um consumidor que ele é um exemplo típico disso, né? A indústria, ela faz um enorme investimento em marca, em comunicação, em valores, e aí você tem o distribuidor ou o varejista que está no meio e que às vezes essa comunicação não chega, né? Recentemente uma pessoa me comentou uma experiência numa concessionária de veículos, que a gente sabe que as montadoras investem milhões na sua imagem, e a pessoa chegou lá e já sentiu um ambiente hostil na portaria. Ai, meu Deus. A senhora agendou para vir aqui? Nesse tom. Não, mas eu posso ver se a oficina vai me ajudar? Ah, vê aí se atender, que bem. Chegou lá um vendedor. Ah, o que isso dá? O meu carro tá com esse problema, assim. O senhor agendou? Não, mas... então só deixa o carro aí, lá para amanhã, depois eu te ligo para ver o que é. Tá, mas e aí? Bom, e se o senhor não fizer, tem uma taxa. Aí a pessoa indignada virou e falou assim, tem gerente nessa concessionária? Porque eu sou um consumidor, estou aqui querendo ser atendido, querendo comprar, e eu estou sendo enxotado daqui. É isso que vocês... É assim que vocês atendem as pessoas? Vocês enxotam as pessoas que não estão fazendo do jeito que vocês queriam? E ficou todo mundo mudo. Não apareceu gerente, ninguém sabia o que responder. A pessoa virou as costas e foi numa oficina de bairro e resolveu o problema dela por 1/3 do preço. Então, assim, chegar, né? Acolher. A palavra para mim é acolhimento. Se eu tiver que escolher... E a experiência é lá no ponto, né? Não é na propaganda. Agora, a gente fala muito, Eunice, só para colaborar com o seu exemplo, você fala de grandes marcas que investem milhões em brand, em pesquisa, em embalagem, em exposição, e aí quando ela vai colocar o embaixador dela na frente do consumidor, ela coloca um promotorzinho que ganha meio salário mínimo, às vezes um salário mínimo, sem o menor treinamento, sem a menor informação sobre o produto, sobre o brand, sobre o que ele está fazendo dentro daquela loja e quer que aquele indivíduo seja o representante dela na hora da venda. Então, eu sempre falo, nós temos pelo menos 500 mil de promotores nos pontos de venda maiores, porque nos menores não tem dinheiro para pôr. Então, esses são 500 mil embaixadores de marca. E aí eu falo, onde está a comunicação? Seja de paz, ou seja do dia a dia, ou seja de formação, para que essa pessoa construa um diálogo saudável para aquela marca, para aquele brand. Então eu digo sempre que quando você fala de organizações, elas estão muito mais estruturadas para fazer a comunicação transparente. O varejo precisa de todo empenho, de todo esforço
e de tudo que a gente conseguir de recursos para poder profissionalizar o varejo, no mínimo, que seja tratar bem e atender melhor o seu consumidor. Você agenda, viu? E sem agenda. Outra coisa que eu ia falar, que só para super boas colocações, que existem hoje, muita gente procura, inclusive fora do horário do expediente, cursos para autoconhecimento, comunicação não violenta, que é como é que eu vou ter mais empatia, como é que eu consigo não ficar com raiva daquela pessoa que é da minha família, porque as pessoas sofrem com isso. E essas pessoas são pessoas que estão espalhadas aonde elas trabalham durante o dia. E elas procuram essas ajudas, ou também tem uma escola do perdão. As pessoas querem saber como pedir perdão, porque perdão não é desculpas. Ah, desculpa, foi sem querer. Ah, eu falei, não é a mesma coisa. Então, como não se vitimizar? Na justiça, né, principalmente, onde tem um veredito lá, ó, isso tá certo, isso tá errado, então separou, você fica com isso, você fica vendo, o filho vê assim assado. Tá resolvido? E depois como estão aquelas pessoas? Aí entram os mediadores, então mediação entra muito nessa área. Então, as pessoas também procuram, né, a transformação, a gente chama mais de transformação de conflitos, né, do que mediação. Não dá para corrigir só o material, né? Você tem que corrigir depois. Não é só a sensação, né? Como é que você vive a partir dali? Como é que você vive a partir dali? E assim, a gente tem ali em muitos lugares que as empresas, afinal, se elas são responsáveis pela economia política desse país, não é verdade? As empresas têm essa responsabilidade social até de colocar também melhor essas ferramentas que estão disponíveis para que os próprios colaboradores ou a comunidade, ou vendedores, terceiros, consigam também, né, acessar, porque é importante isso, e não é só importante na empresa, é na comunidade, sabe, no entorno. Eles podem ser um agente. Né? Eles são agentes multiplicadores. E, no fundo, isso está acontecendo, não é micro. Não é só aqui em São Paulo. É no mundo. Então, assim, é urgente, a gente precisa mesmo colocar em prática. Por isso que eu falo da holopraxi. Vamos colocar em prática, e com todas essas ferramentas aí que estão à disposição. E ótimo, porque os jovens aprendem muito rápido e colocam, e eles estão... Eles já nascem, quando eles são empreendedores, você vê as startups todas, elas já nascem com essa... predispostas, né? Com essa vontade de criar ambientes mais favoráveis ao diálogo, mais amigáveis, sem confronto, tudo muito colaborativo, todo mundo criativo, contribuindo dentro da sua competência para a melhoria da empresa. Então, temos muitas coisas boas acontecendo. Agora, tem muita coisa para corrigir também, né? Mas faz parte. Esse é o nosso negócio. Tia, o que há em comum entre a cultura de paz e o Motainai? Primeiro vamos falar sobre o que é o Motainai, né? Por favor. Motainai é uma expressão japonesa que geralmente a gente usa para falar desperdício. Mas na verdade, na essência, Motai significa digno e Nai é negação. Então é não. Então, todas as vezes que a gente desperdiça alguma coisa, a gente mostra que não está sendo digno daquele recurso. É daí que vem o conceito Motainai. E é isso que eu venho falando sobre desperdício. E aí nas empresas, quando a gente explica o que é a Motainai, apresenta, o segundo passo vamos fazer um mapa do desperdício? Aí eles fazem. Agora que eu sei o que é desperdício, vamos ver aqui nesse setor, 3 pontos de desperdício aqui no nosso setor. O que aparece lá? Tempo aparece desperdício de recursos. Mas quando a gente vai investigar mais, aparece justamente essa parte da comunicação. E o que é? É a parte de não saber escutar. E quando a gente fala de cultura de paz, por que vem todos os atritos? Não saber ouvir.
Tem uma cultura muito do fazer, obedece, faz e não de ouvir. E isso gera um desperdício enorme dentro da empresa. Porque quando a gente começa a fazer ali o mapa do desperdício, e aí a pessoa falou assim, você sabe que lá no meu departamento tem isso, e eu acho que é desperdício. Aí o outro, nossa, o que você viu? Por que você não falou antes? Porque não ia ser ouvido. Né? Porque não havia um espaço seguro, porque ali eu estou mediando, então ali eu ofereço um espaço seguro onde eles podem colocar essas percepções, mas eles falaram, se você não estivesse aqui, eu não poderia falar. E aí é neste momento que eu falo para o gestor, olha como não ter uma cultura de paz está gerando desperdício dentro da sua organização. E aí indo além, nas startups, quando eu converso com os jovens das startups, eles trabalharam nas empresas. Eles sabem. Então, aí eu falo, por que você montou a startup? Olha, eu trabalhava em tal empresa, TM, e eu via que lá desperdiçava isso. E aí eu falei, e aí? Aí eu fui no meu chefe e falei, e aí? Tomei na cabeça. O que você tá pensando? Você não é pago pra pensar, você é pago pra fazer. Ele não tem um espaço não tem espaço para as pessoas. E aí ele frustrado, é mandado embora, ou ele sai. Qual a alternativa que ele tem? Abre a dele. Empreende, e a empresa, por não ouvir, ganha um novo concorrente. Então é isso que eu falo, olha o desperdício. E ele já sai predisposto a criar uma cultura que seja diferente daquele encontro. Olha o desperdício quando a empresa não entende o que é a cultura da paz e a importância de ouvir. E quando você pergunta para um gestor se ele ouve o funcionário dele, você ouve aquele silêncio, né? E as pessoas sempre acham que o funcionário, independente do cargo, ele não tem tanto assim contribuir, ele só tem que obedecer. E quando você entrevista um funcionário, dá espaço, sai tanta coisa bacana. Nos workshops do Motainai, quando a gente faz, apresenta e aí faz o mapa do desperdício, Deus, o gestor fica assim, nossa, eu não sabia. Como eu podia imaginar? Olhando o problema. E aí ele falou assim, mas estava tudo aqui? Eu falo, tá, é que você não ouviu. Então, oferece um espaço de segurança. Isso tudo vem de cultura de paz, comunicação não violenta. Então, gente, é para ontem. Olha o quanto que está se desperdiçando em oportunidades por não investir nisso. Se a gente falasse o contrário disso, né? Porque a palavra violência, ela é forte, mas é violar o respeito do outro, né? Quando você viola, Então, desperdício é violência. Desperdício de recursos, você está tirando, o cobertor está curto, não vai dar para todo mundo. Você não está sendo Então, se daquele você está tomando um banho mais demorado, Tá é violência também. Se você pensar nos mínimos detalhes do teu dia a dia, corrupção é violência, violência estrutural. O dinheiro público é para ser usado para todos, de uma maneira equânime. Não é para ser usado em benefício de um ou outro partido político. Então, é violência. Então, assim, se a gente fizer um mapa da violência, né, fazendo o oposto, dentro das organizações, podem aparecer mais coisas ainda do que a gente está falando. E também é uma questão de levar o outro em conta, né? Quando a gente teve aí no ano passado aquela crise da água e tal, muita gente perguntou assim para mim, você mora em prédio e tal, a água está dentro do condomínio e você economiza? Eu sou xiita com água, definitivamente. Eu às vezes vou na casa de uma pessoa e vejo a pessoa lavando louça, eu fico ali me comendo, desliga essa torneira enquanto eu sabo a louça. E aí me perguntaram, mas e se seu vizinho não fizer o mesmo? Eu falei, gente, é uma questão minha, pessoal e de princípios meus. Você imagina se todo mundo pensar que o próximo não vai fazer? Ele não vai fazer. Em poucos anos, nós vamos morrer todos de sede. Né? Então, assim, faça a sua parte, independente do outro. Eu trouxe até, né, vou ler aqui, que é uma informação, até a Lia Diskin comentou, né, que ela é da cultura de paz. Ela fala, hoje se consome 25% mais do que a capacidade que a natureza tem de se reciclar. E nós somos 23 mil espécies convivendo e o humano é só uma delas. E que direito o humano tem de colocar todas essas espécies em risco? Então é óbvio que essa consciência tem que estar na escola, as crianças, precisa estar na política pública, nas organizações,
em todas as instâncias, na verdade, porque um afeta o outro, tudo está afetando. Impacta. O que está acontecendo num lugar está afetando o outro. Então, a gente precisa, e nós temos assim um poder, né, de agentes, de pessoas que estão aí na ativa, para colocar isso adiante até para as próximas gerações. Não é isso? A governança corporativa para ter sustentabilidade. A perpetuação depende. Não é? Vamos lá. Bom, o que a gente tem visto ultimamente em algumas empresas mais tradicionais é uma degradação do ambiente de trabalho que está fazendo surgir inúmeros distúrbios como o burnout, que tem sido bastante comentado. Sem dúvida, as questões de saúde, elas não afetam exclusivamente os colaboradores, mas elas afetam a saúde e os recursos financeiros das empresas. Segundo os autores do livro Gestão do Amanhã, a nova ordem não será mais a busca exclusiva do lucro, e sim o estabelecimento de redes onde todos se beneficiam e lucram. A gestão é para qualquer tamanho de empresa. Ela ajuda a tomar decisões assertivas em um cenário onde não existem mais respostas prontas. Entre em contato para fazer uma consulta e saber como a gestão se aplica na sua empresa e como ela pode gerar oportunidades. Conheça os nossos serviços de treinamento, mentoring, ferramentas de reconhecimento e motivação. No descritivo do vídeo você vai encontrar os nossos dados de contato e um link para você se cadastrar e enviar sua dúvida. Chegamos ao final do nosso terceiro episódio do programa Falando Francamente sobre Gestão. Obrigada a todos por nos acompanharem até aqui e esperamos ver você no próximo episódio, onde falaremos sobre processos e pessoas, experiência do Japão. Por isso, não se esqueça de assinar o canal e ativar as notificações. Participe, compartilhe e contribua com os seus comentários. Obrigada e até a próxima!